Gente, eu peguei o quadro de força aqui mais esquisito que eu consegui, que é o quadro de força do caseiro. Ele é um quadro de força antigo, tá bom? Mas vocês vão conseguir compreender o que eu falei. Vejam só. Aqui eu sei que é uma corrente derivada, mas vocês vão entender conforme eu mostrei lá na prática agora, né? 3 disjuntores, 60 amperes, tá vendo? Curva D. Em cima deles, olha o fiozão aqui, ó. Fiozão grosso. Esse fio, abre aspas, não neste, mas ele recebe energia da onde? Lá do relógio da rua, tá? Ele tem uns 127 volts. Logo, a gente tem 3 tomadas de 127. Aí você vai me perguntar, é uma ligação trifásica? Em tese, se eu jogar esses 3 para algum lugar, ele seria, mas não é o caso aqui. Aqui, antigamente, se tem um barramento. Eu vou desmontar aqui para ficar mais fácil a gente ver. Pronto. Prontinho. Gente, olha que legal. Vocês veem que eu mexo já com alguma facilidade, com pouco medo, mas muito cuidado com o quadro de força, tá? Muito cuidado, porque eles são quadros energizados, sempre calçado de borracha de preferência, tá? Não vai fazer de chinelo, de havaiana, que você tem possibilidade de encostar o seu pé no chão ou do diferencial de tensão ser muito próximo. Olha lá. Primeira coisa que identifico aqui, não tem padrão, é antigo, né? Então a gente não tem padrão de cores, lembra? Azul para neutro, verde para terra, preto para fase. No caso aqui é tudo preto, tá? Pela bitola, gente, dá para ver que a fiação não veio de cima, ó, ela vem de baixo, ó o caminho. Isso daqui é um fase 110 volts. E estes quadros antigos, dá para ver que teve bastante curto-circuito. Eles têm barramentos, tá? Os de hoje em dia não, é ligação direta no fio. Olha que legal. Tem 3 barras aqui, 3 barramentos. Se vocês repararem, elas não se tocam em nenhum momento. Se tocar, vai dar um curto, obviamente, tá? Então, a gente está olhando eles aqui e aqui do lado, ele tem aqueles barramentos que eu falei, de parafuso. Aqui era para ser um ferro, como não tem aterramento, aqui não ligaram terra. E aqui são os neutros, ó. Esses aqui, esses fios que estão ligados no neutro, eles têm 0 tensão, eles não têm tensão nenhuma. Aliás, eu tô vendo um fio que tá me parecendo... Ah, não, é um fio de neutro. Achei que era outra coisa, achei que era um fio de terra. Que assim, pessoas unem o terra com o neutro algumas vezes, dá desespero isso. Então, gente, vamos entender. Do poste, entrou aqui. Entrou no juntor, ele está armado, ou seja, está ligado. O juntor, ele passa essa corrente para baixo e este barramento aqui, ó, ele divide 110 para esse juntor, 110 para esse. Aí aqui embaixo tinha mais um, ó, 110 para esse juntor. Do lado, mesma coisa, desce o barramento, ele divide para cá, e divide para cá, e divide para cá, que não tem mais nada, para esse lado. E esse último é o mais carregado, barramentão, olha lá, divide aqui e aqui, só tem 2. Deu para entender? A energia elétrica, agora lembrando, o que está desse lado aqui, quando os juntores estão armados, vai para a tomada, vai para onde eles têm que ser usados, tá bom? Deu problema na sua casa, pum, acabou a luz. Primeira coisa que você tem que fazer, gente. Lembra? Poste, gerador, tomada de casa, antes passa pelo QDC. Chegou no QDC, tá armado o disjuntor ou tá desarmado? Se o disjuntor estiver armado, muito provavelmente, tá? Se o disjuntor for muito alto, você não percebe essa diferença. Mas se o disjuntor estiver armado, não houve curto. O problema é do disjuntor para lá. Aí você vai medir a tomada e depois medir o aparelho. Se ele estiver desarmado, é curto. Não adianta você bater de novo, porque ele vai cair de novo. Corre o risco ainda de pegar fogo. Não desarme, tá bom? Em um evento, geralmente, quando eu faço a ligação, eu ligo, seja no main power, né, que é a caixa nossa de distribuição, nosso QDC externo. Se é num gerador, eles me dão uma caixa intermediária, eu ligo na intermediária do gerador, que seriam, né, só o fio puro. Neste caso, não. Aonde que eu vou ligar? Eu não ligo em disjuntor pequeno, tá vendo? Ou eu ligo aqui em cima, para pegar a energia pura,
ou eu ligo aqui embaixo, a depender do tamanho do disjuntor, para ver se ele vai aguentar a carga que eu vou dar de equipamento para ele. Por que é legal a gente saber, gente, sobre disjuntores? Por isso que é importante vocês entenderem isso. E fazer o cálculo de tensão, de corrente. Se você não souber fazer o cálculo, você não vai dimensionar bem e sem querer você vai ligar e queimar a tomada de um cliente. Às vezes eu já fiz em shoppings, milhares de vezes já apresentei em shopping, montei equipamento lá. Quando eu não tenho a possibilidade de usar quadro, eu uso tomadas, distribuo bastante em tomadas. E uma dica agora por fora, sempre que for para mexer em quadro de força e não for seu e for de evento, chame o eletricista do lugar, tá? Que a partir do momento que você teve que encostar nisso, você assume a inteira responsabilidade do que está aqui. E é caro. Fio é caro, cobre é caro, né? E, enfim, você dá um furto no equipamento deles é um prejuízo muito grande. Então, tá, seu técnico do shopping? Tô, vem cá, querido, tudo bom? Tá aqui a ponta viva, lembra? Tem ponta macho, 3 pininhos, ponta fêmea, 3 buraquinhos, ponta viva, 3 fios soltos. Tá aqui a ponta viva. Liga para mim. Esse eu quero num neutro, esse eu quero um fase, esse eu quero um fase. Aí o cara que ligue e você acompanha, obviamente, para ver se ele está fazendo correto e qualquer coisa você sugere para ele resolver. Agora vamos falar na prática, tá? Eu trouxe aqui um carinha que vai acompanhar vocês pela vida. Por favor, comprem um desses. Vamos ter um módulo só de multímetro para vocês, que vai ser importante, tá bom? Comprem um desses, vocês vão entender o quanto eles vão te salvar. É nada mais é do que um diagnóstico da saúde ou de tudo que acontece na parte elétrica do seu evento. O que eu falei para vocês? Chegar mais perto, eu não sei se está focando, se ele está no foco manual. Bom, agora vai ser um inferno. Não, tá aqui. Gente, olhem o desenho que tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha um V e olha de volt, né? E olha o tiozinho. Tá vendo? V e tiozinho. As outras coisas, ele vai ter até um AC. Cadê? Ah, não, ele é o V e linha reta desse lado aqui, ó. Não sei se tá focando. Ó, é para corrente contínua, não é o que a gente está falando agora. Tem 2 números aqui, 600 ou 200, tá vendo? Multímetro, se você usar abaixo, tudo bem, tá? Se a corrente que você for medir for abaixo do que você colocar aqui, dá tudo certo. Se for acima, você estraga o seu multímetro. Já queimei, se eu tenho 7 aqui de mostruária, eu tenho mais de 15 na empresa, é porque você queima, você se distrai. Então, o que eu vou medir aqui é 220 volts, tá? O máximo. Se aqui está mostrando 200, deixa eu ver se para. Se aqui mostra 200, eu vou colocar já no 600. Tem um multímetro que é 750, tá? Mas, enfim, não é esse o caso. Já vou deixar no 600, para não correr risco. Ah, então por que tem 200, né? O pessoal fala. É pela accuracy, é pela precisão da medição, tá? Parece pouco, mas em muitos lugares que você vai, em que você tem que ligar, por exemplo, em bateria solar, esse é o exemplo clássico. Eu já cheguei a medir, bater a medição lá e dar 260, 270 volts. Se eu ligasse meus equipamentos, perdia todos eles na hora, porque a média que eles oscilam é até 240, tá bom? Vamos aprender a medir então? Lembra que eu falei que fase com fase dá 220, né? Então eu vou medir uma fase aqui. Deixa eu ver se... será que foca isso aqui? Deus queira assim. Vou medir uma fase. Eu vou medir aqui de cima, ó. Dela pura. Uma fase e a outra. Quando eu colocar, ele tem que me dar 220. Tá focando. 220. Se eu trocar o disjuntor, é a mesma coisa. Estou medindo das máximas, ó. 220. As duas pontas de prova precisam estar ligadas, tá, gente? Presta atenção. Por que tá dando zero? Porque tem uma tá solta. Então, como é que eu faço agora? Eu vou no neutro. Se eu tocar nesse neutro aqui, nunca fiz isso antes, ele precisa dar 127 ou 110. Vamos ver? Olha lá. 130, 129. Tá vendo? Tá um pouquinho a mais. 110 volts.
Ah, então como é que eu vou saber, por exemplo, eu tenho medo do que eu vou desligar aqui, tá? Porque eu estou usando as luzes daqui. Mas eu vou desligar um disjuntor. Eu vou fazer a medição daqui, desse disjuntor aqui, deixa eu pôr ele no metal, e do neutro. Ele tem que dar 110, que é uma fase só. Dá para ver? 110. Agora eu vou desligar esse disjuntor e vou ligar. E vou medir aqui. Olha lá, tá dando zero. Olha lá, porque eu desliguei. Agora eu vou ligar ele novamente. Ele volta a dar 110. Relógio for mais uma coisinha tá a gente vai mostrar para vocês. Vai estar no curso de multímetro melhor explicado, tá? Mas eu já vou explicar para vocês. Como que eu sei, com este carinha aqui, marcando no mais alto grau aqui de voltagem, que é 600, como é que eu sei o que é fase, ou seja, o que está eletrificado, e o que é neutro, ou o que é terra? Na língua não dá, tá? Não faz isso, vai tomar choque. É simples. Pega a ponta de prova positiva e a negativa, você faz o quê? Segura nos dedos. Que estranho. Se eu colocar no lugar que tem fase, ele vai acusar algum número aqui no multímetro. Por exemplo, vou pôr em qualquer barramento desse que vai dar fase para mim. Coloquei. Ele tem que acusar. Ó, 1. Se eu baixar agora, sim, eu baixo para 200. Se eu estou medindo fase, vou deixar ele mais preciso. Encostar no barramento, o que ele deu? 5. Encostar aqui no fio de leve. 5. Tá vendo que eu estou segurando o pretinho, tá? Que é o cabo comum. Não é bem negativo o nome ainda. Olha lá, 5, 4. Ah, mas então agora eu vou encostar no neutro. Tem que dar 0 ou tem que dar algum número? Tem que dar 0. Encostei. Olha lá. Tá vendo? Direto no barramento. Tá vendo que ele deu 1? Prestem bastante atenção nisso. Porque eu estava com a mão encostando na parede. Eu estava aterrando a minha energia. Eu estou segurando uma fase. Eu vou encostar na parede, a minha mão. Tá vendo que sobe um pouquinho? Sim, o nosso corpo também é uma espécie de uma resistência. Tá bom? Entendemos aqui, gente? Agora vamos fazer uma coisa mais prática ainda. Sabe o que a gente faz? Medir uma tomada? Vamos lá. Agora de volta aqui no estúdio. Bom, agora de volta no estúdio, a gente vai testar uma tomada, conforme dito. Corrente aqui da tomada, ela é contínua ou alternada? Sempre corrente alternada, lembra? Gerada, produzida. Mesmo multímetro, eu sei se é 110 ou 220? Não sei, então eu vou deixar no máximo que eu consigo aqui, que é 600, tá vendo? Como que eu meço a tomada? Tem 3 buraquinhos. Lembra aquele desenho que eu fiz no quadro? Tem 3 buraquinhos. O do meio é terra, não tem como medir isso. Tem um aparelho específico para medir terra, tá? Vou medindo dos cantos. Se for 220, está em 600, não tem um multímetro. Se for 110, tá tudo certo. Olha lá, já deu aqui a medida, eu tenho que chacoalhar um pouco, porque essas tomadas novas, elas têm segurança, né? Tá vendo? Elas têm uma espécie de uma borracha, enfim. Calma, pronto. Aqui, 125, tá vendo como teve uma perdinha lá do quadro? Pronto. Então eu sei que é um 110. Se é um 110, nós temos uma fase e um neutro, tá bom? Vou descobrir qual que é a fase. Lembra? Pego o negativo, o fio preto comum, aliás, não negativo ainda, seguro na mão, sem medo de ser feliz. E o vermelho, que é o fio que vai testar, ele vai encontrar a fase. Eu vou saber qual dos buraquinhos ele está o juntor do quadro. Olha só, se der algum número é porque é um fase. Girei, opa, acusou, hein? Acusou. Certo. Então, o DK parece que é um fase. Deixa eu testar o outro. Não pode dar nada. Prontinho. Eu encontrei. O lado de cá é um fase, o lado de cá é o meu.